A nossa história começa com um homem aparecendo de um raio. E sim, se ele aparece de um raio, com certeza, normal ali, não é? Mais especificamente, esse daí é o Rei dos Punhos, a pessoa que alcançou o nível máximo no quesito porradaria. E o seu nome é Dan Unsung. O negócio é que mesmo ele sendo o Rei dos Punhos, depois de ter enfrentado várias e várias pessoas, até mesmo ele saiu ferido. E outra, pra piorar, tinha sobrado duas pessoas que aparentemente eram bem habilidosas. Tanto que, pra testar pra ver se isso era verdade mesmo, o nosso prota simplesmente chutou um dos corpos ali em direção àquelas pessoas, e um deles simplesmente partiu o corpo que foi lançado ao meio. O que mostrava que eles não eram lá do bem, porque, pô, ele acabou de cortar o corpo do próprio aliado. E outra, dando uma olhada no símbolo que tinha na espada ali, o prota rapidamente notou que eles eram da facção demoníaca. Eu vendo sobre isso, o carinha da espada já começou a fazer um discurso falando que era impressionante, que não sei o que. Porém, o prota cagou pra tudo isso e declarou que iria matar ele em apenas 10 ataques. Ao qual, óbvio, o espadachim ali não acreditou. Porém, o prota foi lá, provou o contrário, desviando do seu ataque e, rapaz, a porradaria começou a comer solto. O negócio é que enquanto o Dan estava fazendo essa sequência de socos, ele notou que seu ataque não estava acertando os pontos fracos. E tipo assim, não era ele que estava fazendo isso. No caso, era o outro carinha que ficou lá em cima, que estava segurando os punhos do Dan, o que obviamente surpreendeu ele. E por causa desse breve momento, bom, em Jianghu, mais especificamente no mundo das artes marciais, se você virar um pouco sua atenção durante uma luta, já é uma sentença de morte. E bom, diante disso, aparentemente esse era o fim do reinado do Rei dos Punhos. Porém, vocês já acham mesmo que o nosso protagonista vai cair sentindo dor? Ele simplesmente estourou tudo. O negócio é que o ataque monstruoso dele não acertou ninguém por causa do seu ferimento. E diante daquele ataque, os dois da facção demoníaca ali teve que reconhecer que o poder do nosso protagonista era realmente muito grandioso. E é claro que, sendo da facção demoníaca, eles já começaram a zoar o nosso protagonista, porém, ele simplesmente deu um último soco antes de morrer, porque, tipo assim, ele só tinha dado 9. De qualquer forma, dessa maneira, o Rei dos Punhos, Dan Unsung, morreu na mão da facção demoníaca. Porém, mudando de cena, na residência segura da Monte de Juhaiwa, a gente vê um garoto levantando da cama com a dor de cabeça absurda e, bom, esse cara aí era o nosso protagonista porque ele rapidamente procurou os ferimentos no seu corpo e não achou. E pra piorar, quando ele olhou no espelho, ele ficou extremamente chocado, tanto que ele começou a se perguntar quem diabos tinha colocado uma máscara nele, né? O negócio é que ele não encontrou a tal máscara, e outra, como ele tava agindo todo estranho, a coitada da empregada simplesmente meteu o pé do quarto. Mas, colocando os pensamentos em ordem, o prota começou a refletir que se a facção demoníaca tivesse poder de reencarnação, provavelmente eles já tinham dominado toda Jianghu. Que pra quem não sabe, Jianghu é o mundo das artes marciais, Murin, muda de nome toda hora. O negócio é aqui, quem raios é aquela pessoa? E pra responder essa pergunta, o prota deu uma olhada ao redor e encontrou um livro. O problema é que o corpo dele era tão bosta que ele sequer conseguia chegar na mesa. E depois de um esforço tremendo só pra levantar da cama, ele finalmente chegou na mesa que tava tipo 3 metros de distância. E naquele livro tava escrito basicamente o seguinte: aquele lugar era o grupo de mercadorias Yonhan, e ele era estupidamente gigante, ao ponto do nosso protagonista, que na vida anterior nem ligava pra esse tipo de coisa, sabia sobre esse grupo. Mas deixando isso de lado, o dono original daquele corpo ali não era muito certo, não. Primeiro, ele era o filho mais velho, que é chamado de Lee Jae-yun, e ele literalmente era o pior dos piores dos piores, porque ele mexia só com coisa errada. Mulheres, apostas, e mulheres, e dinheiro, e é isso. Resumindo, o cara não tinha nada pra fazer, ele só ficava gastando dinheiro à toa. E diante de todas as informações, e notando que ele tava realmente num corpo diferente, o nosso protagonista teve que acreditar no misticismo da reencarnação, mesmo que ele não quisesse aceitar. Porém, interrompendo seus pensamentos, do nada um velhote começou a gritar pelo nome do nosso protagonista, e ele era um médico do Legion, chamado de Gong-sun Myung. E é claro que com toda essa aproximação do nada, o prota já achou meio estranho, né? Enquanto o Gong-sun tava dizendo que estava preocupado com o nosso prota, ele começou a examinar o corpo dele, o qual o prota achou um tanto quanto estranho. Contudo, o Gong-sun continuou dizendo que como o corpo dele estava muito fraco, ele deveria comer alguma coisa, e eles haviam trazido para o nosso protagonista um tipo de sopa de frango. E pelo rosto do nosso protagonista, você sabe que não é lá muito bom. Na verdade, a sopa em si não tem nada. O problema é que, tipo assim, pra uma pessoa doente que nem o nosso protagonista, aquela sopa ali é basicamente um veneno. Normalmente ela é só uma sopa normal que geraria muito calor no corpo, basicamente é bastante apimentada. E diante desses fatos, o prota já deu uma olhada meio torta pro Gong-sun, estava dizendo para nosso protagonista que ele deveria ficar saudável logo para participar da competição
edição marcial Dragão Fênix, ao qual o Prota perguntou qual era a versão dela, né? No caso, qual era a edição dessa vez, que segundo o Gong Sun era 200. Eu não sei dizer o nome certinho, mas era a edição 200 dessa Dragão Fênix. Ouvindo isso, aparentemente o Prota bolou um plano na sua mente, e ele mandou o Gong Sun juntamente com a sua sopa lá pros cafundel do Judas, e fazendo umas contas básicas na cabeça, o Prota refletiu que não fazia muito tempo que ele morreu, o que significava que a facção demoníaca ainda estava viva. O negócio é que agora ele estava fraco e tinha uma baita de uma cobra tentando matar ele, porém isso não seria um problema, afinal desta vez ele ia treinar o suficiente pra deitar todo mundo num único soco. Cara, a última vez que disseram isso daí, virou calvo, né? Tomara que o nosso Prota não vira calvo pra ganhar um poder desse. De qualquer forma, um tempo depois, enquanto as servas estavam preparando o café da manhã, o Prota saiu do seu banho, bom, exibindo o seu novo corpo puramente saudável. Agora, como que ele ficou saudável tão rápido, não faço a mínima ideia. E assim, um tempo depois, enquanto o Prota tava comendo o seu café da manhã, do nada o Gong Sun apareceu. Ai, o Gong Sun é tão arrogante, mas tão arrogante que ele simplesmente trombou na serva e cagou e andou pra ela. E o seu semblante mudou completamente quando ele chegou na frente do nosso Prota. É tipo assim, é óbvio que o Prota sabia que esse cara queria alguma coisa, então ele iria testá-lo. Daí o Prota perguntou para o Gong Sun o que raios ele tava fazendo e do porquê que ele tinha ido até ali. E o Gong Sun começou a inventar um monte de história, falando que tava preocupado e que o Prota tava totalmente diferente agora e todo o seu esforço até agora foi sem sentido. E ouvindo essa palavra esforço, o Prota perguntou se por algum acaso ele tava falando do esforço desperdiçado de tentar assassiná-lo. E é claro que de primeiro momento o Gong Sun não entendeu e tentou inventar uma desculpa perguntando que raios o Prota tava falando, afinal ele é o médico pessoal dele, né? Vendo que o Prota tava meio revoltado, o Gong Sun falou que então ele ia embora, só que o Prota perguntou pro Gong Sun quem ele achava que era, porque ele entrou do nada sem ser chamado e ia embora sem mais e nem menos. Por algum acaso ele achava que era o mestre daquele lugar? E diante desse fato irrefutável, o Gong Sun pediu desculpas e o Prota falou que não era nada, mas antes de ele ir embora, o Prota pediu para o Gong Sun escrever uma carta pra ele. No caso, o Prota ia falar e o Gong Sun iria escrever. Na carta, deveria estar escrito o seguinte: devido à doença grave do Sr. Lee Jae-yong, eu preciso permanecer na vila por algum tempo, já que esta minha vida é tão teimosamente longa, por favor, me aconselhem sobre o que eu devo fazer. E é claro que diante dessa mensagem aí, o Gong Sun ficou meio bugado, né, perguntando que raios que o Prota ia fazer. E o nosso Prota só respondeu estourando um hashi na parede e quase matando o Gong Sun com o hashi, falando a ele que ele não era mais o Lee Jae-yong do passado. Mas como o Gong Sun ainda tava no papel dele, fingindo que não sabia de nada, o Prota começou a explicar o fato por fato. Primeiro sobre aquela sopa do Dragão Fênix, que realmente, se for pra uma pessoa saudável, é um super tônico. Mas pra alguém que era doente, era considerado um veneno. E isso era algo ao qual ele, sendo um médico, deveria saber. E mais, no instante que o Prota tinha recobrado a sua consciência, o Gong Sun rapidamente foi dar uma olhada no seu pulso pra ver se ele realmente estava morrendo ou não. E por último, quando o Prota mandou ele embora e levar aquela comida junto dele, o Gong Sun sequer escondeu o seu rosto de descontentamento. Então, diante de tudo isso, o Prota já supôs que provavelmente o Gong Sun não estava sozinho, já que ele não teria essa audácia toda para matar alguém sozinho. Por isso, o Prota pediu encarecidamente para o Gong Sun falar quem eram os mandantes dele, ao qual, bom, diante disso, o Gong Sun revelou a sua verdadeira face, comentando que no fim, até mesmo nossa protagonista tinha consciência. E outra, ele também não poderia revelar quem tinha contratado ele, né? Então, ele ia fazer o quê? Matar o Prota juntamente dos servos, porque morto não fala. O negócio é que antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o Prota simplesmente deu uma paulada na cabeça dele com a sua própria mão. Então, é uma mãozada, né? Porque paulada é com pau. Aí, depois de ter feito esse golpe aí, o Prota começou a sentir dor na mão dele, algo que ele achou um pouco estranho, mas é que ele não estava acostumado com o novo corpo dele, então é normal. E, diante desse fato, ele refletiu que, claro, que ele teria que ficar muito mais forte, porque ele tinha que encontrar esses mandantes e dar um jeito de deitar eles na paulada também. Enquanto o Prota tava pensando nisso, do nada ele começou a sentir uma dor de cabeça, ao qual já pegou ele meio assustado, né, se perguntando se era algum tipo de veneno, mas na realidade eram as memórias do Lee Jae-yong, ao qual eu tinha achado até estranho, porque geralmente quando o pessoal reencarna no corpo de outra pessoa, a primeira coisa que vem é as memórias. Mas resumindo, segundo as memórias que o Prota conseguiu daquele corpo, o Lee Jae-yong é o primeiro filho do rico grupo de mercadorias em Yonha, e ele tinha dois irmãos, um que era bom e inteligente, e o outro era extremamente forte. E já o Lee Jae-yong, bom, ele só era o irmão mais velho e não tinha nada. E desesperado em tentar compensar seus efeitos, ele simplesmente se entregou aos prazeres da vida e gastou rios de dinheiro. Porém, quando ele recobrou a consciência e percebeu que estava fazendo bosta, já era tarde demais. Pois no fim, o seu corpo não aguentou toda essa loucura que ele fez, e ele foi basicamente exilado pela
sua família num canto bem longe. De qualquer forma, agora que o Prota conseguiu as memórias, ele poderia pelo menos focar em artes marciais agora, porque ele tava meio preocupado em como agir diante dos parentes daquele corpo, né? Então agora, pelo menos, ele sabe mais ou menos como é que funciona. Além de que ele tava meio decepcionado, porque o Legion tinha um corpo muito bom pras artes marciais, era só ele tomar uns elixires aqui e ali, fazer o treinamento correto, que ele chegaria rapidamente no nível muito alto. E falando em elixires, o Prota lembrou, né, que agora ele é filho de um cara podre de rico, o que significava que ele poderia comprar elixir pra uma pega. E com esse pensamento em mente, a gente tem um time skip de 1 ano depois, quando de repente a gente vê um mensageiro do grupo mercante Unha, que é chamado de Mok Eun-seop, que havia trazido uma mensagem para o nosso Prota. O negócio é que no instante que ele viu o nosso protagonista, ele ficou chocado pra uma pega, porque olha o cara, como é que ele tá shapeado, filho. E bom, o motivo do Prota ter chegado nesse nível aí é porque o seu núcleo de energia havia despertado, e com isso ele gravou todas as artes marciais necessárias para a sobrevivência do corpo dele. Daí ele foi treinando um monte de artes, uma atrás da outra, e tipo assim, ele treinou ao ponto de conseguir cortar uma folha em 3 só com o vento da chulipa do pé dele. Porém, ainda assim, segundo o nosso protagonista, isso não era o suficiente. De qualquer forma, deixando isso daí de lado, o Mok comentou que havia trazido uma carta do clã principal, mas enquanto ele tava falando isso daí, ele não conseguia acreditar que a pessoa na frente dele era realmente aquele jovem mestre Jinshi que só de conversar tava quase morrendo. Mas agora sobre a carta, aparentemente o pai do Prota tava acamado, mas ali na carta não tava dizendo o motivo. E o Mok falou que provavelmente era por causa do clã Ouyang, que era um grupo ao qual a família do Prota pagava uma taxa de proteção pra defender eles e tal. O problema é que eles estavam aumentando ainda mais o preço pra proteção, e pra piorar, mesmo quando a seita pequena divindade tentou colocar alguns impostos ridiculamente altos e eles tentaram bater de frente, o clã Yang simplesmente falou que não ia protegê-los, pois isso daí era algo besta demais para ele se envolver. E pra piorar, o capitão da guarda não pôde também fazer muita coisa, porque isso envolvia um carinha chamado Ouyang Hu, ao qual sim, ele é um artista marcial bem forte, porque o Prota se lembrava dele. Porém, para resolver essa situação, o Prota perguntou se por algum acaso ele deveria se envolver e acabar com tudo logo de uma vez, ao qual o Mok ficou meio bugado de primeiro momento, porém ele comentou que tinha outra razão por trás do colapso do pai do Prota, que foi uma briga envolvendo os dois irmãos mais novos do nosso protagonista. Essas duas informações bombásticas chegando no colo do pai dele, bom, ele ficou tão furioso que ele literalmente ficou acamado de fúria. Sim, ele ficou tão bravo que ele ficou doente, é isso. E é claro que foi um motivo um tanto quanto besta, né? Porém, o Prota também não poderia ficar simplesmente sentado observando. E com essa linha de pensamento, o Prota falou que o Mok poderia ficar com aquela carta, pois ele mesmo iria até o lugar. E após tudo isso, o Mok tentou contar pro pessoal da guarda que o Prota havia mudado e tal, que ele tinha se tornado um artista marcial perfeito, ao qual, óbvio, ninguém acreditou nele, porque, pô, o cara só gastava dinheiro e ficava com mulheres, se entregava a prazer, depois ficou doente e qualquer espirro que ele desse era perigoso morrer. E outra, se ele havia se tornado um artista marcial perfeito, então, pô, eles podiam ser considerados artistas marciais lendários. E se fosse para o Mok contar umas histórias nada a ver que nem essa, era mais acreditável ele falar que o vice-capitão tinha um amante. E falando no diabo, a quem apareceu? O vice-capitão, chamado de Han Yeop Eun-ha. E é claro que ele tava todo feliz, que o Prota aparentemente ficou saudável novamente, e esse negócio de artista marcial provavelmente é verdade, porque pelo que ele se lembra, o Prota tinha um baita de um físico desde criança. Ai, no instante que o coitado iria sofrer na mão do vice-capitão por ter profanado aquelas palavras, o nosso protagonista apareceu. E por causa disso, o vice-capitão teria que recebê-lo, e já do lado do Prota, rapaz, a família dele era realmente podre de rica. E dando uma olhada ao redor, ele percebeu que era grande e tal, mas pô, cadê o pessoal pra receber ele? E no instante em que ele falou isso, do nada vários guardas apareceram, e junto deles o vice-capitão também apareceu, comentando que o Prota estava irreconhecível. Só que na visão daquele guerreiro de cabelos vermelhos, aquilo era uma humilhação para o vice-capitão, pois não muito tempo no passado, o nosso protagonista, ou na verdade, o dono antigo do corpo dele, só fazia cagada, tanto que teve uma vez que o Han foi cumprimentar o nosso Prota e ele simplesmente cagou e deu uma cotovelada bem na cara do Han, coitado. E diante dessa experiência aí, o cabelinho vermelho já tava esperando que o Prota ia dar um socão de direita bem na cara do Han, mas não. O Prota cumprimentou ele
da forma mais educada possível. E pra completar, ele cumprimentou todos os guerreiros que estavam ali, tá? O que já pegou todo mundo de surpresa, mostrando que ele realmente tinha mudado. E já na visão do vice-capitão, pelo jeito agora o Prota estava tratando eles não mais como inimigos, mas sim como um aliado. E bom, assim, um tempo depois, enquanto o Prota entrou e estava indo em direção ao quarto do seu pai, o seu segundo irmão apareceu, que era chamado de Lee Jae-on, que na verdade é o caçula, acabei me confundindo. E pelo jeito que ele agarrou o ombro do Prota bem forte, e segundo os pensamentos do próprio Han, os dois ali não tinham um relacionamento lá muito saudável não. Por essa razão, o Han pediu para que o Lee esperasse um pouco, porque o Prota precisava encontrar o pai deles e tal, mas quem disse que o Lee ligou para isso? E por algum motivo ele tava tão revoltado que ele simplesmente deu um soco na cara do Han que não faz nem o menor sentido. E é claro que diante disso, o Prota já lançou aquele olhar mortal, deu uma alisadinha por algum motivo na cara do Lee, e rapaz, eu nunca vi o karma chegar tão instantaneamente, porque o Prota deu uma de direita tão grande no Lee que o coitado até esqueceu o nome dele quase. Enquanto o Lee tava totalmente confuso perguntando o que raios estava acontecendo, o Prota se aproximou calmamente, colocou a sua mão de uma maneira bem gentil nos ombros do Lee e comentou que estava com bastante saudade de encontrar seu irmão mais novo depois de tanto tempo. É bom, por causa disso uma grande comoção começou entre os guardas, tanto que o segundo filho do grupo comercial Eun-ha, que é o Lee Hwa-yeon, chegou perguntando o que raios estava acontecendo. E no instante em que o Han comentou que aparentemente o nosso protagonista e o caçula tava brigando, o Hwa-yeon já entrou em desespero, né, achando que o Prota provavelmente estava apanhando, sofrendo bullying e tal, mas quando ele chegou lá, a cena era totalmente o contrário, que obviamente deixou ele bugado, mas o negócio é que um tempinho depois, o Hwa-yeon comentou que tava feliz, o seu irmão tá saudável e tal, e vendo que o Prota tinha algumas faixas no punho, ele perguntou se por algum acaso o Lee tinha feito aquilo com ele. O Prota falou que na verdade não, e simplesmente continuou batendo no Lee por algum motivo. E diante daquilo ali, o Lee também não tava entendendo nada, né, porque pelo que ele se lembrava do seu irmão mais velho, ele era estupidamente fraco, mas deixando essa ideia de lado, o Hwa-yeon perguntou se alguma coisa tinha acontecido, né, pois o nosso Prota tinha se tornado uma pessoa completamente diferente, além da sua própria saúde ter melhorado. O Prota só comentou que o seu terceiro irmão tinha um olho muito bom, e dando uma olhada nos documentos ali, o Hwa-yeon comentou que aquilo era a lista de funcionários que ele precisava levar para a conferência de manhã. E dando uma olhada rapidamente na lista, o Prota acabou encontrando quem recomendou o Gongsung Myung, que foi ninguém menos que o Oh Young-woo. E aproveitando essa oportunidade e levando um tom um pouco mais sério, o Prota perguntou se por algum acaso alguém ali da família estava trabalhando com o clã Oh Young. E é claro que eu vendo isso, de primeiro momento os dois irmãos ficaram meio bugados, mas eles negaram, né? Porque seria meio ridículo eles estariam apoiando um clã que tava tentando roubar tudo do grupo mercante deles. Eu vendo essa resposta, o Prota ficou feliz, porque pelo menos no fim ele não vai ter que matar os seus irmãos, né, pra resolver esse problema. E sobre a conferência que iria ter no dia seguinte, o Prota simplesmente declarou que ia participar e meteu o pé. Ou melhor, ele foi encontrar o seu pai, né, que era o objetivo principal de ele ter ido naquele lugar. E o nome do pai do nosso protagonista é Lee Seong-min. E o Seong-min já começou a perguntar para o Prota que barulheira tinha sido aquela que ele acabou de ouvir, e o Prota falou que não era nada, porque senão só ia aumentar ainda mais o estresse dele. E ouvindo essa resposta tão calma saindo da boca do nosso protagonista, até mesmo o pai dele ficou surpreso pela mudança repentina. Tanto que ele perguntou se ele era realmente seu filho Jeon, mas mesmo assim ele estava feliz de vê-lo bem. E diante dessa situação, o Prota ficou meio pulgado, porque tipo assim, na sua vida anterior, ele nem teve pais, então ele não sabe como é a sensação de ter um. Afinal, ele foi abandonado tão cedo que ele sequer teve o calor humano perto dele. Contudo, olhando um pouco nas memórias que ele tinha do corpo do Jeon, ele se lembrava que o seu pai era uma figura realmente ótima e grande. Mas dada a situação atual ao qual o pai do Prota se encontrava, ele tinha se tornado até que bem pequeno. Contudo, o Prota falou ao Seong que ele não precisava se preocupar. Afinal, ele vai eliminar a causa do estresse dele. E eu vi nesse negócio de eliminar, o Seong não entendeu muito bem não, como assim? Mas o Prota só falou pra ele não se preocupar que o resto ele iria cuidar. E assim, no dia seguinte, durante a conferência do grupo mercante Eun-ha, nos é apresentado o Young-woo, que é o causador de todos os problemas até agora. E no meio daquela reunião tava o nosso protagonista, né, o que já tava levantando alguns comentários entre as pessoas, porque geralmente o Prota sequer aparecia ali. É o
o Young-Woo comentou que talvez o Prota só estivesse um pouco preocupado com a sua posição dentro do grupo e tava tentando desesperadamente dar um jeito. Mas deixando esse daí de lado, o Hwa-Yeon tava fazendo algumas perguntas, questionando se alguém tinha uma opinião diferente dos dados que ele havia passado. E o Young-Woo falou que tinha, porque pelo que ele ouviu dizer, o jovem mestre ainda não tinha guarda, apesar de ter voltado ao posto original. Por isso que ele tinha alguém que ele queria recomendar. É tipo assim, muchachos, pra quem ainda não entendeu muito bem, esse Young-Woo aí é o cara que tá comandando teoricamente os guardas da família do mercante Eun-Ha. O negócio é que eles tinham tantas pessoas dentro do grupo mercante que era quase como se eles estivessem quase engolindo o próprio grupo mercante, quase se tornando o grupo mercante Ouyang e não o grupo mercante Eun-Ha. Por isso que as pessoas da reunião começou a comentar entre si se o clã Ouyang não sabia quando parar. Afinal, eles já tinham quase a metade do grupo inteiro deles dentro do grupo mercante. Entretanto, o Ouyang apenas deu um jeito de calar a boca de todos, questionando se alguém era contra a decisão dele. E quando parecia que ninguém ia negar, o nosso protagonista falou que na verdade ele tinha. Ou melhor, ele queria fazer uma sugestão para demitir o líder do esquadrão da guarda, o Young-Woo. E é claro que diante desse comentário aí, o pessoal já começou a zoar o Prota, porque pô, não faz sentido, né? Os caras protegem ele e o Prota quer simplesmente demitir o pessoal que guarda o dinheiro deles. Logo um grupo mercante, que a única coisa que eles têm é dinheiro. E outra, o Young-Woo começou a dizer que o Prota provavelmente estava meio dodói da cabeça, afinal ele ficou muito tempo acamado. E ele também deveria saber que isso era algo ao qual o Prota não tinha direito de fazer. Entretanto, muchachos, o Prota não falou mais nada, porque, que nem dizem, ações valem mais do que 1000 palavras, por isso ele simplesmente estourou tudo na base do soco. E se aproximando calmamente do Young-Woo, o Prota comentou quase a mesma coisa que o Young-Woo havia falado, que ele deve ter se esquecido porque ganhou alguma influência dentro do grupo mercante, mas o grupo de comerciantes Eun-Ha pertencia a ele por direito. E relaxa, muchachos, o Prota tava fazendo toda essa loucura aí, mas o irmão mais novo dele sabia que ele ia fazer. No caso, o Hwa-Yeon ficou meio assustado, né, porque, pô, ele queria demitir o Young-Woo, sendo que eles precisavam desse pessoal pra proteger eles. Entretanto, o Prota apenas perguntou para o Hwa-Yeon se por algum acaso ele sabia o que acontece quando um artista marcial em Jeongi-woo, que pra quem não sabe é o mundo das artes marciais, ou também conhecido como Murin, era subestimado. Simples, no momento que a pessoa faz essa tal suposição, ela simplesmente é devorada. E falando nisso, só dando uma olhada ao redor no grupo mercante Eun-Ha, ele tava lotado de pessoas do clã Ouyang. Mas isso daí era algo ao qual o Hwa-Yeon não precisava se preocupar. O negócio é que a maneira que ele utilizou pra resolver isso daí não foi muito amigável, né? E as pessoas do clã Young já ficou toda revoltada, perguntando ao Prota o que raios ele estava fazendo com o capitão. E por eles terem levantado suas espadas, o Han também pegou e já levantou, falando que eles estavam loucos por ter levantado a espada diante de um jovem mestre. E diante dessa situação, o Prota comentou que o pessoal ali realmente era muito insolente. Afinal, eles estavam apontando a espada deles para o próprio empregador. Ou também chefe, por mais chegado, tanto faz. E outra, o Prota até comentou que estava até se sentindo meio mal com o capitão da guarda, e talvez por causa disso ele precisaria de uma compensação. O Young não entendeu muito bem esse comentário do Prota, como assim ele se sentia mal? O Prota respondeu que estava meio mal por arruinar os planos do Young-Woo para sua aposentadoria, porque literalmente desde o início, desde os acontecimentos dos médicos, a briga dos dois irmãos do Prota, e até mesmo a situação onde o pai do Prota estava agora, foi tudo parte do plano do Young-Woo para trazer apenas um dos filhos até ali, porque, bom, eles estariam todos brigados, o Prota estaria acamado, o chefe do clã também estaria acamado, tendo apenas um único jovem mestre, especificamente o mais novo, que era meio encarecido de sabedoria. O Young-Woo poderia ter assumido o grupo de mercadorias Eun-Ha sem levantar um único dedo. E é claro que diante disso, o Young começou a dizer que o Prota realmente tinha uma mente muito fértil e tal. Porém, o Prota continuou dizendo que o próprio Gong Sum-Young, que deveria ter matado ele, morreu pelas suas mãos, que pra quem não nos lembra, o nome do Gong Sum-Young é o médico, tá? E foi a partir da morte dele que as coisas começou a mudar. E é claro que ouvindo sobre esse negócio de morte aí, o Young já ficou revoltado e começou a dizer que o Prota realmente tinha desejo por morte. E como a intenção assassina dele estava voltada pro nosso protagonista, era quase certeza que ele estava admitindo tudo aquilo ali que o Prota tinha falado. Porém, mesmo ele fazendo um ataque surpresa com quase toda a sua força, o Prota ainda assim conseguiu se defender. O que obviamente pegou o Young de surpresa, porque, pô, ele
não tava só saudável? E o Prota, obviamente, usou essa situação para dizer que o Yang era muito audacioso. Afinal, ele tava atacando uma pessoa que acabou de se recuperar. Mas se ele queria tanto partir pra luta, eles deveriam fazer aquilo ali um duelo oficial. Que pra quem não sabe, é um jeito do pessoal do Jiang-Hu do lado ortodoxo, que é basicamente o lado do bem, resolver as coisas na base da luta, meio que, tipo assim, nós vai tirar X1 na humildade, é isso. O negócio é que o Yang tava achando que esse duelo iria meio que conceder um desejo ao vencedor e tal, porém o Prota falou que não era esse tipo de duelo que ele queria, não. Ele queria um duelo de vida ou morte. Ao qual eu achei que, tipo assim, de primeiro momento o Yang ia rejeitar, mas não. Na verdade, segundo ele, isso era uma vantagem, porque o Prota começou a aprender as artes marciais agora, o que significava que ele sequer tinha experiência em luta. Mas como a gente já sabe, né, muchachos, o cara é a reencarnação dos Rei dos Punhos, então, pô, o que não faltava pra ele é experiência. E pra resumir a luta ali, o Prota deu um único soco no Yang, fazendo ele voar longe pra uma pega, e antes que ele sequer caísse no chão, ele deu outro. Ao qual o Yang até conseguiu se defender aqui e ali, desviou de alguns golpes, ao qual rapidamente ele já percebeu que o Prota com certeza não era um artista marcial muito normal. E diante disso, ele falou que não iria mais se segurar, e ele até tentou fazer um ataque, ou pelo menos ele tinha intenção de fazer isso, porque no instante seguinte o Prota apareceu do nada e deu um de esquerda nele, que fez ele perder a consciência instantaneamente. E provavelmente ele deve ter esquecido até o nome dele, porque foi bem literalmente no meio da boca. O soco do Prota tinha causado tanta comoção que até o pai do Prota, que tava lá longe, enxergou toda essa barulheira e comentou que aparentemente o filho dele tinha aprendido artes marciais. Mas voltando de novo para o lado do nosso protagonista, o pessoal do grupo Yang já ficou todos desesperados, e eles nem tinham direito de ficar revoltado. Por que eu não tinha dito antes? Ele tinha feito um duelo oficial, então a derrota do Yang ali, mesmo não sendo uma morte, eles não poderiam sequer reclamar. Entretanto, muchachos, tinha uma regrinha a mais. A partir de agora, o clã Ouyang poderia continuar a exigir vingança através desses duelos oficiais, que mais uma vez é um jeito honroso de sair dando porrada em todo mundo e matando alguém com meio que justiça. E é claro que diante disso o pessoal do grupo mercante já ficou meio chocado, né, porque pô, eles não é lá tão forte em questão de porradaria. Entretanto, se faltava força, o Prota iria preencher essa lacuna, afinal ele não estava preocupado com isso. Afinal, o seu lema é: se houver bondade mostrada, ele a retribuiria, e se houver constrangimento ou raiva, ele também o retribuiria. Mas deixando em palavras mais simples pra vocês entenderem, basicamente o Prota tava assumindo a responsabilidade por tudo que ia acontecer a partir de agora, pois como ele havia dito antes, o grupo mercante Eunha é dele e do seu pai. E não só isso, também pertencia ao esquadrão de guarda e aos trabalhadores que cuidavam do lugar e faziam comida para eles todo santo dia. Resumindo, o grupo Os Mercantes de Eunha não tem intenção de ser brinquedos do clã Ouyang. Então, depois de toda essa fala, o Prota declarou que oficialmente o clã Ouyang estava demitido. E diante disso, o clã Ouyang não poderia fazer muita coisa, porque eles acabaram de perder um duelo oficial e assim eles meteram o pé sem falar nenhum pio. Na verdade, o primeiro pio que saiu depois de toda essa excelência foi o Eunha meio surpreso que o Prota realmente conseguiu expulsar todos do clã Ouyang dali. Entretanto, eles também não poderiam falar muita coisa, porque tipo assim, aconteceu toda aquela cagada e teoricamente era pra eles defender o jovem mestre, mas o jovem mestre saiu descendo a porrada em todo mundo, o que era basicamente uma vergonha pra eles, porque teoricamente era pra eles serem as espadas do grupo mercante. Mas deixando isso daí de lado, o Prota chamou a atenção do Raion, pedindo para que ele comprasse um elixir pra ele, já que ele disse que assumiria a responsabilidade, pelo menos ele deveria receber uma compensação por isso, não? E o Raion falou que ia dar um jeito de conseguir os melhores elixires para o Prota. E já sobre o grupo de proteção pra eles, o Prota comentou que já tinha alguém em mente. Agora, quem é essa pessoa aí? Eu não faço a mínima ideia. Ah, e que pra quem tá perdido, por como assim, esquadrão de defesa e grupo de proteção? O grupo de proteção é basicamente os caras que ficam protegendo as encomendas, e o grupo, os guarda ali, protege a família, entendeu? É diferente, não tem nada a ver um com o outro. Por isso que eles não podem utilizar o esquadrão de guarda lá pra proteger as cargas, senão eles ficariam meio que indefesos, né? De qualquer forma, voltando para a história, mais especificamente um dia antes de toda essa loucura acontecer, o Prota questionou o Han se por algum acaso ele tinha almoçado, tomado café da manhã, ou comido alguma coisa. E ele falou que não, ele tava tão na correria, coitado, que ele nem teve tempo pra isso. O que já deixou o Prota muito pistola, porque dando uma olhada ao redor, rapaz, enquanto alguns estão trabalhando, outros estão ali simplesmente rindo e comendo como se nada tivesse acontecendo. E como ele já tava com o intuito de acabar com o clã
Ouyang, ele precisava de alguém para preencher esse lugar. Ao qual, bom, olhando para aquele prédio gigante ali, segundo o nosso prota, ele já achou as pessoas. E sim, muchachos, ali dentro é basicamente um bordel onde tem jogos de azar, fumo, alcoolismo, caramba quatro. E é claro que com a chegada do prota ali, o pessoal já começou a zoar, comentando que eles achavam que o prota tava morto, que não sei o que, e que provavelmente ele ia gastar um rio de dinheiro mais uma vez naquele lugar. Porém, deixando essa ideia de lado, o prota foi pra um outro canto daquele bordel, onde um guarda estava protegendo uma certa sala, e pelo jeito o guarda conheceu o prota, perguntando se por algum acaso ele ia gastar muita coisa hoje pra comemorar a sua saúde e tal. Porém, o prota cagou e andou pro guarda, e entrando naquela certa sala, ele acabou se encontrando com a raposa venenosa Chu Myung-ho. E junto dele estavam os guardas gêmeos calvos Yuki Jinbo e Yuki Myung-bo, que pelo jeito eu vou chamar eles só de Yuki, porque quando for falar de algum, os dois é literalmente idêntico. Mas tá bom, o Myung-ho começou a dizer que estava muito feliz, que seu querido amigo estava saudável novamente. E sim, muchachos, segundo as memórias do prota, ou do antigo dono do corpo do prota, o Lee Jae-yoon e o Chu Myung-ho eram realmente amigos de infância, mesmo que essa amizade incluísse violência unilateral e exploração financeira. O que, tipo, eu nem sei se dava pra considerar isso de uma amizade, né? Tá mais pra extorsão do que amizade. E o Myung-ho começou a dizer que o prota provavelmente estava muito ansioso para se divertir depois de uma breve recuperação, mas na verdade Myung-ho tava feliz que finalmente o prota ficou bom para gastar mais dinheiro com ele, e é isso aí. O problema é que desde o instante em que o prota entrou na sala, ele não falou um único A, o que já tava deixando o Myung-ho meio pistola, mas o prota falou que só tava pensando. No caso, ele estava pensando se deveria matar o Myung-ho ou não, porque pelo menos os dois guardas ali do fundo servem de alguma coisa. Pois pelo que o prota se lembra, os dois eram fortes pra uma pega e apenas seguiam as ordens do Myung-ho. E seguindo essa linha de pensamento, o prota fez a sua decisão. Primeiramente, ele queria a chave do cofre daquele bordel ali, ao qual, tipo, o Myung-ho não entendeu muito bem. O prota falou que, na verdade, ele só queria o dinheiro em espécie no momento, porque ele precisava de todo o dinheiro que ele foi forçado durante todos esses anos investindo em jogos, juros, o dinheiro extorquido durante as suas contas médicas e mais um monte de coisa pra frente. E fazendo uma conta básica de padeiro, segundo o prota, ele precisava de 100 mil nyangues. E óbvio que ouvindo isso daí, o Myung-ho começou a dar uma risada, porque ele não sabia que o prota estava estudando aritmética enquanto estava se recuperando. E outra, dentro daquele cofre ele não tinha só 100 mil nyangues não, tinha muito mais, além de prata, joias, diamante, um monte de coisa. O negócio é que nada dentro daquele cofre era do nosso protagonista. Claro que se ele queria dinheiro, o Myung-ho ali poderia emprestar, mas o prota simplesmente estava pedindo a chave do cofre pra ele pegar qualquer dinheiro que tem lá dentro sem mais e nem menos. E outra, por que raios até agora o prota sequer tava respondendo ele? Enquanto o Myung-ho tava falando um monte de bosta, o prota só tava ficando em silêncio, que já foi deixando o Myung-ho cada vez mais pistola. É meio que desistindo da conversa, o Myung-ho simplesmente mandou os irmãos Yuki bagaçar o prota pra ver se ele voltava ao normal. O negócio é que no momento em que o calvo tentou socar a cabeça do prota na mesa, o pescoço dele sequer se mexeu do lugar e só aí o prota começou a falar, comentando que era meio triste, afinal ele até se deu o trabalho de ser gentil dessa vez. E após declarar isso, muchachos, rapaz, ele jogou um dos calvos pra longe, e o segundo calvo que tentou fazer alguma coisa, o prota só deu uma rasteira quebrando a canela, eu acho que é a canela dele ali. O negócio é que os dois foi pro chão quase que instantaneamente. Só que o mais impressionante disso é que, tipo assim, mesmo os dois estando literalmente quebrados, eles conseguiram se levantar e não tinham um sequer traço de medo em seus olhos, o que mostrava que os guardas que o prota tava procurando, ele finalmente tinha achado. E como ele não queria perder esses guardas aí, ele fez o quê? Basicamente, ele apareceu atrás dos dois calvos, juntou as duas cabeças brilhantes deles uma com a outra, declarando que eles não iriam matá-los porque eles eram preciosos demais. E agora, com os dois inconscientes, o prota virou sua atenção para o Myung-ho, comentando que tava na hora de ter uma conversinha bem de leves com seu amigo de infância. Eu ouvindo isso daí, o Myung-ho já deu uns 3, 4 passos pra trás, já puxou uma faquinha, comentando que não sabia que o seu amigo tava treinando artes marciais enquanto tava doente, né? E o bicho tava com tanto medo que no instante em que o prota deu o primeiro passo pra frente, ele já começou a se borrar, pensando que, pô, não faz sentido o prota ter tão forte assim. E ligando um ponto no outro, na cabeça dele que já não fazia sentido o prota ser forte, bom, ele foi com a faquinha pra cima do nosso protagonista. Pois, segundo ele, o primeiro que ataca é o que vence. O negócio é que a primeira coisa que ele encontrou quando ele declarou isso foi uma mesada na sua cara, seguido de um baita de um soco
soco que o Prota deu. E o terceiro movimento que o nosso protagonista fez foi o seguinte: ele grudou a mão na cabeça do Myung-Ho e deu um baita de um choque, o que obviamente fez o coitado cair sem força nenhuma no chão. E eu não sei se o Prota tava brincando ou não, mas ainda ele chegou e perguntou pro Myung-Ho se ele tava bem. E sim, ele respondeu que tava bem por algum motivo. Enquanto isso, ele tava meio bugado, questionando o que raios o Prota tava fazendo durante essa recuperação dele. Será que por alguma acaso ele treinou secretamente depois de tanto apanhar pra lá e pra cá? Porque se isso aconteceu desde aquela época, com certeza desistir da vingança ele não ia. E meio que pra tentar escapar de toda a porradaria, o Myung-Ho começou a dizer que ia entregar a chave do cofre para o Prota e tal. Afinal, eles eram amigos de infâncias, né? E tipo assim, amigo não fica se batendo. Ou melhor, eles não eram amigos, na verdade, eles eram irmãos. O Myung-Ho tava tão empenhado, mas tão empenhado, que ele chamou os irmãos calvos, declarando que eles deveriam cumprimentar o irmão do Myung-Ho. E como o Prota tava meio que aceitando aos poucos, o Myung-Ho começou a dizer que ele era idiota, porque ele já começou a mudar sua linha de pensamento só por ter falado algumas palavras bonitinhas. Entretanto, muchachos, esse era o objetivo do Prota. Pois agora, como ele era um irmão mais velho do Myung-Ho, e isso era algo que definia meio que pelo resto da vida toda, eles também deveriam servir o Prota da mesma maneira que ele servia o Myung-Ho. Entretanto, os dois ali não poderiam simplesmente servir dois mestres ao mesmo tempo. Por isso, o Prota falou que agora eles deveriam definir quem era o irmão mais velho ali. Resumindo, Myung-Ho vai apanhar do mesmo jeito no fim. E o Myung-Ho, vendo que o objetivo do nosso protagonista não era dinheiro, e como o Prota tava literalmente empenhado em dar um baita de um soco nele, o Myung-Ho só falou pro Prota pegar todo o dinheiro que ele queria logo. Porque se o Prota pegasse os gêmeos que protegia ele, no momento em que ele pisar fora dali, ele seria morto de qualquer jeito. Então, se fosse isso, era melhor o Prota matar ele logo, né? E o Prota falou que já que era isso que ele queria, ele ia fazer com prazer. O negócio é que depois de ser espancado várias vezes, o Myung-Ho começou a dizer que realmente ele ia morrer ali, pô. Daí ele simplesmente desistiu da ideia, falou pro Prota não matar ele. Entretanto, o Prota não gostou muito do jeito que o Myung-Ho implorou pela sua vida, então ele jogou ele pela porta. E dando uma olhada na expressão que o Myung-Ho tava fazendo, pelo jeito ele também já tinha ficado doido das ideias, porque, bom, ele já tinha aceitado a morte dele. Ah, e como o Prota venceu a luta ali pra definir quem era o irmão mais velho, a partir de agora, os dois carecas virariam servos do nosso protagonista. É tipo assim, o Myung-Ho até achou que teria alguma relutância entre os dois carecas pra ficar junto com o Myung-Ho, mas não, eles aceitaram instantaneamente. É claro que diante disso o Myung-Ho já ficou todo revoltado, falando que não deveria confiar em ninguém, que não sei o que. E outra, no instante em que ele pisou fora daquele lugar sem os dois carecas, rapaz, um monte de gente já começou a ficar em volta do Myung-Ho. E o motivo por isso eu não entendo muito bem, porque até agora não foi explicado, mas provavelmente, como o apelido dele era Raposa Venenosa, coisa boa não era. Afinal, o pessoal ali tava empenhado em tentar matá-lo, já que ele era um contra todos. E diante daquela situação, ele já tava, bom, aceitando a sua morte, até no instante em que o Prota do nada apareceu, deu um soco estourando todo mundo, comentando que eles eram um bando de hipócritas, né? Porque até agora há pouco, enquanto ele tava com dois guardas, ninguém sequer olhava pros olhos dele. E agora que ele foi traído, todo mundo queria partir pro X1. Tipo assim, diante de toda essa situação, o Myung-Ho tava mais perdido que azeitona em boca de banguela. Tanto que ele só falou pro Prota ir se lascar e fazer o que ele bem entendesse dali pra frente. E falando do nosso protagonista, um tempo depois, os dois carecas estavam ajudando ele a levar um pouco do ouro, né, que tinha dentro do cofre. E os dois agradeceram ao nosso Prota por ele ter poupado a vida do Myung-Ho. E tipo assim, diante desse comentário, o Prota começou a refletir que qualquer pessoa que teve dentro daquela casa de jogos / bordel, sempre se perguntaram por que os gêmeos seguiam o Myung-Ho. Claro que tinha alguns rumores dizendo que eles foram vendidos como escravos e outros que eles seguiram ele por medo. Porém, se lembrando do sorriso que os dois demonstraram no instante que o Prota não matou o Myung-Ho, mostrou que não era pelo medo ao qual os dois gêmeos ali eram dominados. E é claro que diante disso daí, o Prota começou a refletir que mesmo na sua segunda vida, ele ainda assim não entende as pessoas. E falando em pessoas que não dá pra entender, eu queria saber por que esse figurante tá lá atrás do poste perguntando quem raios é o nosso protagonista. É assim, alguns dias depois, o Lee tava revoltadíssimo com o nosso Prota, porque desde o instante em que ele voltou com dois negros e um monte de dinheiro, ele não teve um dia de paz. E falando de algo que tira paz, do nada, o Mok apareceu com uma carruagem lotada de elixires. E diante disso, vendo que o Hwaion tava fazendo a organização de todos aqueles negócios, o Lee já chegou perguntando o que raios era tudo aquilo. E entre aqueles elixires, tinha uns que eram tão raros que as pessoas faziam fila de manhã até a noite só pra colocar a mão em um. Ah, e quem tinha feito o pedido por aqueles elixires foi ninguém menos
menos que o pai do nosso protagonista. Claro que vendo o Seong-min ali fora, o Hwa-yeon e o Lee já ficou meio preocupado, né? Porque ele tava acamado até pouco tempo atrás. E mais, como ele disse que tava tudo bem, o Lee já aproveitou a chance e perguntou o que ele ia fazer com aqueles elixires ali. Tipo assim, o Lee já tava começando a se perguntar se por algum acaso seu pai tava começando a prestar atenção nele. E se alguma parte daqueles elixires iria pra ele. Mas não, não. Simplesmente o Prota que ia ficar com tudo aquilo ali. O que obviamente deixou o Lee revoltado, porque, pô, ele vai ficar com tudo aquilo. E como a grande maioria daqueles elixires são de alta qualidade e raro, barato não foi, né? Porém, segundo o Seong-min, ele tirou alguns favores aqui e ali de alguns amigos antigos dele, onde se por algum acaso o grupo mercante Eunha for de arrasta, todo mundo ali vai se lascar. Então ele meio que conseguiu dar um jeito de comprar essas coisas a um preço mais barato a troca de favor. Além de que tudo correu bem com o transporte dos elixires por causa que o Han foi pessoalmente transportá-los. E o Lee, coitado, não tava entendendo nada do que tava acontecendo, porém o Seong-min falou que esta era uma oportunidade perfeita de finalmente gastar aquele dinheiro que ele economizou durante sua vida inteira. E após essa decoração, um tempinho depois o Lee tava totalmente revoltado porque, pô, ele não vai ganhar nenhum elixir. E o Seong-min perguntou se por algum acaso o Lee realmente precisava, né? E diante disso o Lee já começou a dar chilique, falando que treinou pra uma pega, pra no fim ele simplesmente não ganhar nada. E outra, que tipo de sorte nosso protagonista tinha pra receber uma oportunidade milagrosa dessa? Miraculosa? É milagrosa, pode ser assim também. E falando no nosso protagonista, do nada ele apareceu e atropelou o Lee, pois o prota literalmente tava correndo com um pedaço de montanha grudado nos pés dele, o que mostrava que talvez a sorte dele não era lá tão sorte assim. E é claro que diante desse fato, o Lee notou que o prota realmente estava se esforçando. Eu segui nessa linha de pensamento, o Lee começou a treinar com sua espada, tentando imitar os movimentos do Oh Young-woo quando ele lutou com o nosso protagonista. O negócio é que, lembrando dos movimentos do Young-woo, ele também se lembrou do instante que o coitado levou um soco bem no meio da boca e voou pro quinto dos lavai chinela. Ah, e falando do prota, mais uma vez ele apareceu do nada, comentando que se era pro Lee ficar falando bosta dele, era melhor fazer direito, pô. E outra, se ele tava tentando replicar aquela luta, ele poderia tentar agora mesmo, já que o prota tava ali. Eu já meio pistola, o Lee foi lá, pegou a espada e conseguiu fazer um baita de um movimento, daí ele já começou a se perguntar se por algum acaso o prota não ficaria surpresa. Porém, ele falou que não, na verdade aquele movimento foi muito desleixado, e antes que o Lee começasse a reclamar, o prota foi lá e mandou uma de direita nele que ele conseguiu pegar no susto. Assim, enquanto o prota começou a sua sequência de golpes meio que tentando recriar aquela luta contra o Young-woo, o prota começou a explicar que quando ele diminuiu a distância agora há pouco, o Lee entrou em pânico e simplesmente continuaria defendendo, e não deu outra, ele não conseguia fazer nada. E vendo que o nosso protagonista ia continuar surrando ele sem mais e nem menos, o Lee partiu pra cima. Porém, que nem dizem, né, quem tem dó é violão, quem tem pena é galinha, o prota simplesmente desapareceu, apareceu atrás do Lee, no caso, fora do campo de visão dele, e deu um soco que quase o literalmente matou, se o prota não tivesse parado o soco antes de bater. E com isso, o prota começou a dar um sermão, declarando que esfaquear tem uma taxa de acerto menor que cortar. Além de que os movimentos do Young-woo, que era a espada da transformação tripla, foi um golpe de técnica de morte. Por isso que ele não tinha escolha a não ser cauteloso com a sua própria investida. No caso, resumindo o que o prota tá falando ali. O Lee focou demais na investida e se por algum acaso o prota só desviasse disso, ele já ficaria totalmente indefeso, assim como aconteceu com o Young-woo. E outra, enquanto o prota tava falando isso, internamente ele começou a refletir que se fosse o seu eu da vida passada, ele sequer tinha ligado pra alguém como o Young-woo. Porém, o seu corpo atual não tem nem sequer a metade da força que ele tinha nos seus dias como rei do punho. Então não tinha como ele ficar satisfeito em derrotar alguém como o Young-woo. Entretanto, muchacho, se for parar pra pensar, até mesmo ele, com aquele corpo todo poderoso que ele tava falando aí, acabou morrendo pra alguém fraco no final. Por essa razão, a linha de pensamento do prota é a seguinte: ele deveria se tornar o mais forte de todos, além da comparação. Mas, interrompendo seus pensamentos, do nada uma empregada chegou, falando para o prota que ele tinha uma visita, e antes de ir embora, o prota simplesmente deu um peteleco na cabeça do Lee, o que mostrava que no fim eles ainda eram irmãos, né, porque é desse jeito irmão aí mesmo. E já do lado das visitas tem um carinha chamado Guong, que tava tentando dizer para todos ali que o prota tava totalmente diferente, pois ele tinha visto com seus próprios olhos enquanto tava bêbado na noite anterior, e ele acabou encontrando o nosso protagonista com os dois gêmeos do Myung-woo. O negócio é que quando ele olhou pro nosso prota, ele tava totalmente diferente, porém ele não lembra o que aconteceu, porque ele vomitou e quando ele se virou, o prota já não tava mais lá. No fim, nenhum dos outros dois que estavam ouvindo a história, que no caso era o Ju Jariang
Young e a Sama Geuki, ou é Sama Geuki, não sei se é homem ou mulher esse negócio, comentaram que só acreditavam vendo. E seguindo essa linha de pensamento, no instante em que eles foram encontrar o protagonista, meu colega, ele encontrou o homem bombado com 2 gêmeos gigantes na cola dele, o que, tipo assim, ficou meio estranho, só que eles não achou estranho isso daí não, tá? Eles achou estranho que o nosso protagonista tava bombado. E parece que o Prota é algum tipo de entidade, porque toda vez que menciona o nome dele, literalmente aparece do nada. Mas antes de dar o sermão nos seus coleguinhas ali, o Prota falou pras empregadas que elas deveriam preparar um baita de um prato de comida pros 2 irmãos ali. E dadas as explicações, bom, agora tava na hora de conversar bem a sós com seus coleguinhas. Aí, só pra vocês saberem, tipo assim, juntando os 4 ali, que é no caso o Prota mais os seus 3 coleguinhas, eram chamado de 4 reis celestiais do vinho e das mulheres. Sim, esse era o título deles. E os amigos do Prota ali estavam achando que o Prota finalmente havia voltado depois de ficar saudável e tal, só que não, ele tava totalmente diferente e falando no Prota, ele tava meio revoltado com esses autos proclamados amigos de novo. Claro, o Ligeon lembrava desses caras aí e tal, só que era só na bebida e com as mulheres mesmo, não tinha mais nada. E nesse instante, o Sama perguntou para o Prota se ele tava bem, porque, pô, ele parecia um tanto quanto intenso, né? E o Gu, dando uma olhada na lapa do braço do Prota, começou a perguntar se por algum acaso ele tava treinando em segredo ou algo do tipo. E o Prota falou que era quase isso daí. Enquanto isso, internamente, o Jiryang sabia que, tipo assim, chegar naquele nível ali só treinando sozinho não era o bastante não. O que mostrava que, no fim, o Prota se envolveu com artes marciais. Aí o pessoal já começou a perguntar se era verdade que ele tinha derrotado o Young-Hoo e tal, e o Prota só começou a dizer que foi sorte, foi nada a ver. E outra, do nada o Prota comentou que aquele Legeon estava morto, o que obviamente bugou os 3, né, que não faz sentido, já que o Legeon é o nosso Prota, pra quem esqueceu o nome, porque não fala muito o nome dele, é o dono do corpo do nosso Prota. Mas deixando isso daí de lado, o Sama perguntou se por algum acaso o Prota tinha algum plano, e ele falou que como o grupo mercante Yonha tava cheio de dívida, ele dá um jeito de pagar todas elas. Além de que ele também não estava interessado em nada além de ficar mais forte. E é claro que diante desses comentários ali, o Sama e o Gu já ficou meio estranho, né? Tipo, perguntando o que raio estava acontecendo. Mas o Jiryang começou a se lembrar de uma conversa que ele teve com o nosso Prota, onde ele estava dizendo que teria que basicamente mudar, senão ele seria exilado da família. E o Jiryang, bom, vendo a situação onde o seu amigo se encontrava, apoiou ele a mudar. E vendo como o nosso protagonista realmente tinha mudado, ele o parabenizou. Afinal, no fim, ele realmente conseguiu mudar. E diante disso daí, tanto o Sama quanto o Gu falou que então isso era algo que valeria a pena comemorar. Aí já começou aquela zoeira entre amigos e tal. E diante de todos esses comentários e o clima que estava no ar, o Prota refletiu que no fim, pelo menos o Legeon tinha alguns amigos de verdade. E aproveitando o clima da conversa, o Prota falou que, pô, se ele mudou, e eles não iam mudar não? E tipo assim, ouvindo esse comentário assim da boca do Prota, de primeiro momento eles bugaram, mas falou que, talvez, não, vamos ver um dia aí, quem sabe? E depois de brindarem, o Sam deu uma olhada para o seu copo, refletindo que no começo ele achava que eles eram sapos no fundo do poço. Só que aparentemente um desses sapos conseguiu sair do poço e viu o mundo pela primeira vez. E bom, depois dessa comemoração, o pessoal começou a parabenizar o Prota por finalmente ter mudado e tal. E assim, do lado do grupo, enquanto estavam indo embora, o Gu começou a dizer que a vida era muito engraçada, porque o pior deles foi aquele que mais mudou. O que mostrava que, aparentemente, a juventude deles também já estavam quase acabando. E eu vendo sobre isso daí, o Jiryang comentou que, pô, ele tava se sentindo meio sozinho hoje e tava na hora de meter o pé. Daí o Sama perguntou se por alguma casa era pro bordel. Aí o Jiryang falou que não, pô, é pra voltar pra casa, estudar e ver se dá um jeito de mudar também. Mas falando em bordel, do nada a gente é mandado lá pra dentro, onde conhecemos o líder da seita da pequena divindade, Yeon de Sangue, e tava revoltado de descobrir que o Young-Hoo estava morto. Ou melhor, ele tava revoltado por saber que o herdeiro do grupo mercante Yonha, que era o nosso protagonista, derrotou o Young-Hoo com menos de 30 golpes. Além de que a arma que ele utilizou pra derrotar o Young-Hoo foi apenas os punhos, o que é uma baita de uma vergonha por um espadachim, né? E diante disso, o subordinado do clã Young perguntou pro Jisung se ele ia ajudar eles na vingança, e ele falou que não, porque, pô, no fim, o Young-Hoo perdeu num duelo justo, então não faz sentido eles ir atrás de vingança. Contudo,
subordinado ali já ficou revoltado, perguntando para o Ji-Sang se eles não eram amigos e que não sei o que, mas o subordinado falou bosta. Porque no mesmo instante ele perdeu a cabeça com o Ji-Sang perguntando como que ele era amigo de um corpo morto. Mas bom, depois de matar o carinha ali gratuitamente, o Ji-Sang comentou que, pô, como que eles deveriam abordar esse assunto? Porque no fim o grupo mercante Yonha tava se negando a pagar os impostos que a pequena seita da divindade impôs, e eles não poderiam também simplesmente sair matando as pessoas assim, o que não faz nenhum sentido, porque ele acabou de matar alguém ali. E nisso, o subordinado do Ji-Sang perguntou se por algum acaso ele ia deixar ele simplesmente ir. Porém, no instante em que ele ia responder essa pergunta, o trio de amigos do nosso protagonista apareceu e acabou passando pelo Ji-Sang bem no momento em que ele respondeu aquela pergunta, declarando que ele queria o dinheiro do grupo comercial Yonha. Porque o Seong-min, que é o pai do nosso protagonista e um mestre negociador, é rico pra um caramba. Por isso que, diante desse fato, o Ji-Sang estava se perguntando qual era o valor de um jovem herdeiro de um grupo mercante. Eu vendo esse comentário aí, o Jae-young já achou meio estranho, e no mesmo instante, ou melhor, no quadro seguinte, ele já foi contar pro nosso prota, que até ficou um pouco tocado, né, porque já era de madrugada e do nada o Jae-young aparece ali pra contar essa notícia. E falando na seita pequena divindade, o prota se lembrou de quando o Mock tinha falado pra eles que aquele grupo que tava impondo impostos meio absurdo, e o clã Yong tava meio que se negando a ajudar contra eles. E diante disso, o prota perguntou onde tava esse pessoal, e o Jae-young falou que provavelmente na base deles, né? E vocês sabem, né? Quando o prota fez essa pergunta e começou a vestir uma roupa diferente, sim, o Jae-young já começou a suspeitar o que raios que o prota ia fazer. E o prota falou que é óbvio, ele ia pra lá, pra base, dar um jeito de resolver o mais rápido possível antes do café da manhã. O problema é que, segundo o prota, só iam os dois ali, o que não faz sentido nenhum. Mas o prota falou qual era o problema, pô, ele tava até mudando de roupa, então ninguém ia saber que é ele. Ah, e mais uma, o Jae-young também tinha que mudar de roupa, porque no fim, quem ia liderar o caminho é ele. E assim, um tempo depois, eles chegaram na base da seita da pequena divindade, que, se diga por passagem, até que é bem bonitinha. E sim, sendo uma base inimiga, tava lotada de guardas, e o Jae-young já começou a dizer que ele não ia fazer nada, porque ele não sabe lutar não. E o prota falou que tava de boa, afinal o trabalho do Jae-young finalmente havia acabado, e o que mostrava é que sim, no fim o Jae-young só serviu de guia até a base da seita inimiga. Porém, deixando isso daí de lado, o Jae-young perguntou para o prota qual era o plano dele, de como ele ia entrar ali, por onde ele ia entrar e tal. O prota falou que ele ia fazer a mesma coisa que ele fazia na sua vida anterior, entrar de frente, estourando tudo na base do soco, colega. Isso se dava, muchachos, porque o prota, desde o início, literalmente, desde a infância dele, a juventude, literalmente toda parte da sua vida, ele simplesmente nunca desistiu ou fugiu de uma luta. Por isso que, sim, ele só chegou estourando a porta da frente e ainda teve a audácia de caminhar calmamente entre as pessoas e perguntar onde que tava o líder daquele lugar, já que ele tava com preguiça de sair socando todo mundo. Mas no instante que o figurante ele ia começar a encher o saco, o prota já não é louro pra ficar repetindo a mesma coisa duas vezes, ele foi lá e deitou o cara na paulada, é isso. E no instante em que todos iriam partir para cima do nosso protagonista, o líder daquele lugar apareceu, que no caso era o Ji-Sang, questionando o porquê que tem um assassino que apareceu na porta da frente, não faz nenhum sentido, né, que geralmente assassino é mais sorrateiro. Porém, olhando para a mão daquele assassino, ele se lembrou que a pessoa que derrotou o Yang-ho usou os punhos. Nisso, o Ji-Sang foi lá e perguntou pro prota se por algum acaso ele era o herdeiro do clã Yonha. E como o prota não negou, obviamente o Ji-Sang já ficou muito feliz, porque a pessoa que ele tava procurando foi direto pra casa dele. E assim, eles tentaram prender o prota com um tipo de rede, ao qual obviamente ele desviou, né? E nisso o prota até se lembrou da sua vida anterior, onde ele lutou com um grupo gigantesco pra no fim sair perdendo. Entretanto, dessa vez as coisas seriam bem diferentes, e pegando aquela rede gigante, o prota literalmente ficou balançando pra lá e pra cá, derrotando todo mundo ao seu redor. Porque na cabeça dele aquilo ali era muito divertido, já que ele é literalmente maluco por lutas. Enquanto isso, o coitado do figurante não tava entendendo nada, perguntando que tipo de maluco o prota era, porque ele tava cortando as pessoas com as mãos, e não faz sentido. E falando em cortar, do nada a bochecha do prota foi cortada por um tipo de flecha, revelando assim o seu rosto. E quem tinha atirado aquilo ali foi o Ji-Sang, que comentou que não gostava muito de fazer aquilo, mas abriria uma exceção para o nosso protagonista. E pra piorar, o pessoal
se grudou nas pernas do prota pra fazer ele não sair do lugar. E no instante seguinte, todos que estavam do lado do Ji-Sang puxou uma X-besta e atirou em direção ao nosso protagonista. E diante disso, o prota refletiu que pra uma seita da divindade, o pessoal ali tem que é do mal, porque, pô, tinha dois aliados deles segurando a perna do prota e mesmo assim eles atiraram uma flecha. Ah, e pra dar um jeito de proteger dessas flechas aí, do nada um punhal voou em direção ao prota que o Ji-Sang tinha jogado e com apenas um único movimento ele conseguiu expelir tudo. Jogar fora, expelir, sei lá como é que chama esse treco. O negócio é que diante desse movimento o Ji-Sang já ficou meio boquiaberto e o prota agradeceu o Jariang. Eu quase buguei aqui porque o nome dos dois é basicamente a mesma coisa, só muda o R com S. De qualquer forma, o prota pegou aquele punhal e fez literalmente a mesma coisa que o Ji-Sang tinha feito com ele. No caso, o prota mirou no pescoço dessa vez. E ele ainda declarou que normalmente não utilizava a lâmina, mas hoje ele abriria uma exceção apenas para o Ji-Sang. E tipo assim, o Ji-Sang, coitado, não teve nem chance de reagir direito porque do nada o prota simplesmente apareceu na frente dele e tava prestes a dar um soco quando do nada o vagabundo mijão do Ji-Sang puxou uma mulher, utilizou de escudo humano, mas mesmo assim o prota deu seu soco. Mas relaxa, muchachos, relaxa, o prota não bateu na garota não, ele salvou a garota e deixou o Ji-Sang vivo. O que já não fazia o mínimo de sentido, porque, pô, na cabeça do Ji-Sang, com as informações que ele tinha, é o seguinte: o prota é um herdeiro de um grupo mercante que não tem nada além de dinheiro. Porém, a maneira como ele lutava e utilizava suas artes marciais era como se ele fosse um veterano que experimentou literalmente uma guerra. Ah, e quando o prota perguntou qual eram as últimas palavras do Ji-Sang, ele já começou aquele clichê de sempre, oferecendo dinheiro, mulheres para o nosso protagonista. O prota só calou a boca dele, chutando literalmente o rosto do Ji-Sang. Ah, e sobre o dinheiro, como o Ji-Sang gostava tanto dele, o prota ia dar uma ajudinha. No caso, ele pegou aquelas moedas de ouro que ele tanto amava e colocou no seu coração bem gentilmente. O que de alguma forma mostrava que no fim o Ji-Sang morreu com dinheiro no coração, né? De qualquer forma, um tempo depois, enquanto tava indo embora, o Jariang se ofereceu pra levar aquela garota sobrevivente pra um outro lugar, né? O prota aceitou porque ele já tava com pressa. O negócio é que enquanto o Jariang tava levando a garota, ela reconheceu ele mesmo ele estando com aquele pano no rosto. Isso porque, bom, ela vivia vendo ele no bordel, então era fácil pra ela saber. E como ele havia ajudado a salvar a vida dela, ela serviria um vinho da próxima vez que ele fosse até ela. Porém, o Jariang falou que isso não era mais necessário, já que ele não planejava mais visitar o centro do prazer. E ouvindo isso, a garota chega a dar uma risada, comentando que no fim o Jariang mudou, porém ele falou que ele precisava mudar na verdade. Afinal, o seu amigo também havia mudado, então ele não poderia ficar para trás. E assim, um tempo depois, já no café da manhã, rapaz, tinha comida pra uma pega. Tanto que, tipo assim, segundo os gêmeos ali, eles tinham 7 refeições por dia. Rapaz, onde que vai tanta comida assim? Tá ficando doido. De qualquer forma, um dos gêmeos notou que o rosto do prota estava arranhado, daí ele já perguntou onde que o prota tinha ido na noite anterior. E é claro que o prota não respondeu, né? Mas lembrando-se mais ou menos do que tinha acontecido, ele refletiu que se fosse o seu eu da vida anterior, aquilo jamais teria acontecido. Caso ele ter sido meio que selado com 2 pessoas na perna dele, mas isso não ia acontecer não. Aí claro que com isso aumentou ainda mais a sua convicção de ficar ainda mais forte. Porém, deixando essa ideia de lado, do nada uma encomenda chegou para o nosso protagonista. Na verdade tinha sido 2, e a primeira foi do Guwong, que na verdade, Rojigo era pra ele ter entregado esse negócio no dia anterior, só que por causa de toda aquela festa ele esqueceu de entregar. Ah, e a entrega era nada mais e nada menos que uma raiz de Gisang. Gisang, eu acho que é um negócio. É uma erva espiritual que vai ajudar nas artes marciais, que tinha mais ou menos 400 a 500 anos de idade. Ah, e o Gong tinha enviado aquilo ali para manter os laços de amizade que ele tinha para com o nosso protagonista. E já a outra entrega era da Companhia Taeho, que é só uma das empresas mais ricas de todas as planícies centrais. O que mostrava que o pai do prota tinha umas conexões um tanto quanto importantes aí, hein? E outra, o bagulho que o prota recebeu é um tal de leite de pedra puro do vazio. Sim, é um nome grande pra uma pega, mas pela surpresa do prota, normal aquele bagulho não era. Pra deixar em palavras mais simples pra vocês entenderem, é basicamente um suco com todas as ervas espirituais mais raras que tinha. Por exemplo, a fruta espiritual milenar, flor de elixir da lua e o ginseng que o prota acabou de receber ali. E sim, esse treco era tão absurdamente raro que na vida anterior do prota ele só tinha umas 3, 4 gotas, tá? Mesmo assim, ele conseguiu receber um potinho inteiro com muitas e muitas gotas ali, o que mostrava que no fim dinheiro era muito bom. E chamando a atenção dos gêmeos calvos, o prota entregou um ginseng pra cada, falando
colocam pra eles comer pra eles ficarem mais fortes, pois aquilo ali era muito raro. E falando em raro, um dos gêmeos comentou que se fosse isso, o pai dele tinha deixado uma porrada desses itens pra ele. E dando uma olhada na quantidade absurda ali, o Prota notou que sim, realmente no fim, dinheiro é muito bom. E assim, um tempo depois, aproximadamente 2 horas, o Prota comeu um ginseng e começou a rapidamente treinar a sua energia interna. Ah, e um comentário, segundo ele, aquela erva lá não tem gosto de nada e nem tem aroma, é como se fosse as artes marciais. Treinamento é doloroso e no início parecia que não dava para ganhar nada. Só que do nada o corpo do Prota começou a esquentar e se ele não tivesse treinado o seu corpo, o corpo dele já tinha virado farelo. Porque o mundo das artes marciais não é lá tão simples assim, não adianta nada você ter os elixires e o seu corpo não aguentar o poder dele. E falando nisso, o corpo do Prota tava literalmente pegando fogo e quanto mais ele tentava suprimir essa força, pior ficava. O que significava que no fim ele ia ter que aguentar toda essa dor até finalmente evoluir de nível. O que não demorou muito, né? O negócio é que o processo foi muito doloroso. Após todo esse brilho e que não sei o que, dando uma olhada no seu poder, o Prota notou que tinha chegado no 5º estágio das suas artes marciais. O problema mesmo é que a roupa dele tava toda fedida, porque o corpo dele expeliu as coisas ruins e tal. Entretanto, muchachos, a pior parte tava pra chegar ainda, tá? Porque ele tinha que tomar aquele leite muito louco lá. Ao qual, segundo o Prota, beber esse leite pura da pedra do vazio é como misturar água na areia, moldá-la em uma tigela e depois simplesmente jogar ela na fornalha. Em poucas palavras, era quase garantido que a tigela iria quebrar, só que se ela conseguisse suportar, rapaz, o negócio ia ficar muito bom. E assim que o Prota tomou aquele leite, ele já sentiu uma aura muito louca ao seu redor, ao qual, bom, ele deveria meio que enfrentá-la. O que, segundo ele, não seria lá tão difícil, já que ele chegou no 5º estágio. O negócio é que a gente tem um time skip de 1 semana. O Aion já tava meio preocupado, né? Porque, pô, faz 1 semana que ele sequer sai dali, não faz nenhum barulho, não fala. E outra, ele não poderia entrar porque os gêmeos não deixou. O negócio é que o Aion não vai nem sequer precisar entrar, porque o Prota, por algum motivo, estourou a porta. E isso se dava porque o Prota literalmente bagaçou todos os elixires raros que ele tinha. E com aquelas veias saltando do seu rosto, juntamente com aquele chi meio estranho, significava que o Prota tava tendo um tal de desvio de chi. Em poucas palavras, ele tentou acelerar um processo que deveria ter sido feito com calma. E com toda aquela energia dos elixires dentro do corpo do nosso protagonista, meio que entrou em choque e tava tentando sair. Por isso que ele tava com aquelas veias roxas saltando. E diante dessa situação, o Prota se levantou e começou a correr dali porque ele queria se refrigerar um pouco. O que obviamente não fez nenhum sentido pro Huaion e nem pros dois ali, porque, pô, o dia tá quase chovendo e ele tá com calor. E do lado do nosso protagonista, muchachos, é que nem tinha dito, o corpo dele era imaturo e tava sendo incapaz de suportar tanto poder. Se ele não conseguisse suportar aquela energia, aquele poder simplesmente ia sair do seu corpo e, bom, onde ele estivesse seria destruído. Por essa razão, ele simplesmente foi pro lugar mais longe possível que ele conseguia chegar, que no caso foi essas montanhas aí. E no instante que ele chegou, o corpo dele já não tava mais aguentando. E diante dessa situação, já que ele não segurava mais, ele simplesmente liberou todo aquele poder. Que no caso, o poder do Prota foi tão forte que ele literalmente invocou um raio que caiu diretamente nele. Ai, relaxa, mesmo com um raio caindo nele, ele tava de boa, já que as artes marciais dele envolviam raio também. E falando nelas, ele conseguiu sair do estágio 4 e pulou pro 8º. Quer dizer, pelo menos é o que eu me lembro, ele tava no 4, depois foi pro 5 e agora já pulou pro 8º. Também a quantidade absurda de elixir que ele tomou é o mínimo que deveria acontecer, né? E de qualquer forma, após isso, começou uma chuva, onde o nosso protagonista tava andando semi-nu na rua, o que tava chamando a atenção de todos. E por causa disso, ele deu um jeito de arrumar uma roupa, mas no instante em que ele foi pagar ela, o vendedor não aceitou. Isso porque o Prota derrotou o clã Young e os bastardos da pequena seita divindade. Daí o número de bandidos diminuiu e por causa disso, agora o vendedor poderia andar na rua com seus filhos. Aquela ali era basicamente a forma dele agradecer ao nosso protagonista. Ah, e além da roupa, ele ganhou um guarda-chuva também. E dando andada na cidade, o Prota refletiu que, tipo assim, se fosse antigamente, ele nem ligava pra aquele tipo de coisa. Porém, depois de receber aqueles comentários do vendedor e vendo crianças felizes pelas ruas,
voz, ele notou que aquilo era um sentimento não tão ruim. Mas falando em coisa ruim, do nada o Myung-ho apareceu correndo de várias e várias pessoas e vendo nosso protagonista, você acredita que ele usou ele de escudo humano? E enquanto isso, no clã Moyong, estava acontecendo a Assembleia dos Imperadores. No caso, o patriarca do clã Dokigo, chamado de Dokigo Myong, o patriarca do clã Moyong, que é o Moyong-bin, e também tinha o Oyang Saeng, que é o patriarca do clã Oyong, que estava sendo meio que zoado pelos outros porque o seu filho foi morto por um simples mercador. E diante dessa história, a última pessoa dessa assembleia, e a não menos importante, porque o cara é literalmente o artista marcial mais forte do mundo, começou a rir declarando que aquilo era muito engraçado. Ah, e esse daí é o imperador da lâmina Nangong-woo, o patriarca do clã Nangong. E como o Saeng ele estava sendo feito meio que de palhaço por causa das ações que aconteceu com a sua família, ele declarou que o desgraçado do Young-woo foi praticamente exilado do clã e outra, ele estava pensando em algo relacionado ao nosso protagonista. Ou melhor, tava na hora do clã Oyong mostrar para aquele pequeno pirralho qual era a verdadeira força deles. Agora do lado do tal pirralho, o grupo que tava seguindo o Myung-ho pediu pro Prota para que ele entregasse ele, né? E o Prota perguntou pro Myung-ho quem diabos eram esses caras. E resumidamente falando, é uma seita que tá tentando dominar o Distrito Central chamado de Aliança do Ceifeiro Carmesim. E como um tempo pra trás o Myung-ho tava envolvido com um negócio de dinheiro e aqui e ali, ele percebeu que esse pessoal roubou dinheiro dele, daí ele foi atrás. E pulando toda a história, o Prota só perguntou pro Myung-ho se a mão dele tava de boa, ao qual ele respondeu que tava utilizável. E diante disso, o Prota falou que então tava na hora do pessoal ali da seita Carmesim, ou sei lá qual que seja o nome desse negócio, meter o pé e voltar depois que as mãos do Myung-ho estiver no lugar. E é claro que de primeiro momento eles até pensaram em falar que não, mas a aura ao redor do Prota, irmão, algo de errado não tá certo. O negócio é que, tipo assim, sempre tem aqueles novatos que quer mostrar serviço, daí ele já foi querer se aparecer na frente do Prota, perguntando se ele era idiota ou algo do tipo, mas na verdade o idiota é o figurante, né? Porque o Prota se deu um único peteleco e o coitado voou lá longe. Ah, e o Prota avisou que era bom eles tomar cuidado porque ele tava com fome. Se ele lutasse com fome, provavelmente ele matava alguém. E depois de pedir de uma maneira tão carinhosa, é óbvio que o pessoal aceitou e foi embora. E falando em comida, você acredita que o Myung-ho teve a cara de pau de pedir pro Prota pagar macarrão pra ele e no fim o Prota aceitou? Eu não entendo muito bem a amizade desses dois não, mas tá bom, né? E rapaz, o Prota tava com tanta fome, mas tanta fome que o Myung-ho começou a perguntar se ele tinha uma solitária dentro da barriga ou ele fazia parte da seita dos mendigos. Mas como não era o Myung-ho que tava pagando, ele foi lá e pediu mais 4 tigelas. E deixando isso daí de lado, o Myung-ho perguntou como é que tava os gêmeos, ao qual o Prota respondeu que tava bem e eles estavam treinando. Ah, e já sobre o quesito comida, ao qual o Myung-ho tava com medo porque a despesa era absurdamente alta, o Prota falou que tava de boa, afinal ele é rico, né? E aproveitando essa oportunidade, falando de treinamento, o Myung-ho perguntou se era fácil aprender as artes marciais de verdade. Pois ele tava pensando consigo mesmo que talvez se ele soubesse alguma arte marcial, ele seria capaz de enfrentar o pessoal da seita Carmesim, ou até mesmo o Ceifeiro Carmesim, que é o líder daquele grupo lá que tava perseguindo o Myung-ho. Eu vendo sobre isso, o Prota perguntou se por algum acaso o Myung-ho queria aprender dele, e o Myung-ho aceitou, né? E outra, ele provavelmente aprenderia muito facilmente, afinal ele é a raposa venenosa. O Prota falou que se o Myung-ho realmente queria, primeiramente ele deveria se curvar. E tipo assim, de primeiro momento, o Myung-ho começou a dizer que ele jamais ia fazer isso, que ele é a famosa raposa venenosa e que não sei o que, mas no quadro seguinte ele já tava se ajoelhando. E depois de ele fazer isso, ele avisou o Prota que se ele não ensinasse, ele ia cagar na frente da porta do grupo mercantil Honra pelo resto da vida. De qualquer forma, o Prota meio que começou o ensinamento dele simplesmente balançando o guarda-chuva, ao qual o Myung-ho não entendeu muito bem. E se fosse isso, era meio ridículo, né? Porque, pô, o cara acabou de se curvar ali pra aprender arte marcial e outro quer que balança guarda-chuva? Rapaz, eu já não subestime não, porque da última vez eu vi um bota casaco e tira casaco, o cara conseguiu vencer um torneio. E pra parar com toda essa falação aí, o Prota meio que deu uma batida no Myung-ho e falou que, pô, ele só precisava balançar daquela maneira que ele havia mostrado
castrado 100.000 vezes. E se ele não fizesse isso, ele simplesmente deveria desistir de aprender artes marciais. E ouvindo o número 100.000 vezes, sim, foi 100.000 vezes, não 10.000 vezes, eu até retraduzi aqui, mas não, é 100.000 vezes. E quando o Prota confirmou esse número absurdo, o Myung-Ho já tava pensando em desistir, mas o Prota ficou muito sério, questionando o Myung-Ho se ele achava que aprender alguns movimentos infantis iria deixar ele matar alguém. Pois se por algum acaso ele tivesse balançado aquele guarda-chuva 100.000 vezes, ele com certeza teria matado pelo menos metade daquele grupo. Pois, pelo que o Prota se lembra, o Myung-Ho simplesmente correu como um rato assustado daquele grupo, o que era um tanto quanto estranho para uma tal de raposa venenosa, não? Por isso que, se ele queria viver tão piedosamente, ele deveria simplesmente morrer. E é claro que não tem ninguém que deseja morrer, por isso que diante de toda essa situação dando uma olhada ao redor, o Myung-Ho pegou o guarda-chuva do nosso protagonista e simplesmente foi embora deixando a conta pra trás, ao qual o Prota nem ligou muito, afinal ele tem muito dinheiro, né? Mas se lembrando daquele comentário sobre o líder da aliança, que é o Ceifeiro Carmesim, nós somos transportados aonde tava esse cara aqui. Pelo jeito, o cara é sanguinário. Afinal, ele já tinha matado uns 3 só pra perguntar do porquê que eles deixaram o Myung-Ho ir embora. E na verdade, o Ceifeiro Carmesim tava mais pistola porque eles apanharam de um filho de um comerciante. E o Calvo ali começou a dizer que isso era verdade, o cara era forte pra uma pega. E até mesmo havia um boato que ele era o homem mais forte da região. Só que eu vendo esse comentário, pelo jeito o Ceifeiro Carmesim não gostou muito. Tanto que ele ordenou os seus subordinados encontrar agora o Prota e o Myung-Ho e matar os dois de qualquer maneira. E falando do nosso protagonista, ele tava ouvindo algumas histórias do Ceifeiro Carmesim, onde diziam que o temperamento dele é terrível. E outra, ele tinha um feitiço de destruir os seus oponentes na base da paulada, ou rachar ele nos meios, os negócios meio loucos assim. Além de que, segundo o gêmeo Calvo ali, ele já tinha absorvido várias e várias facções dentro da região da Yukwan, fazendo assim a aliança do Ceifeiro Carmesim ser bem grande. E com essa aliança ele conseguia arrancar tributo de todo mundo, literalmente todo mundo, por isso que o Myung-Ho foi meio que pego nesse meio caminho aí, porque o pessoal acabou pegando tributo, entre aspas, do Myung-Ho, mas como ele tava sem dinheiro, eles foram lá e pegou a casa de leilão que o Myung-Ho tinha. E é claro que isso seria problemático pro nosso protagonista, né, porque uma hora ia chegar no lado dele, porque ele é filho de um comerciante, e antes que isso acontecesse, o Prota falou que era melhor ele ir para o Ceifeiro Carmesim, antes que a porradaria comece solto pro seu lado. E assim, ao cair da noite, no distrito comercial de Yukwan, mais especificamente na Casa da Paixão, de repente começou uma gritaria de mulher aqui e ali, porque aparentemente uma garota acabou entrando sem querer no quarto do Ceifeiro Carmesim e... não ficou muito legal não. E diante disso, essa mulher chamada Jeong-ah, que aparentemente era a líder daquelas mulheres ali, falou para cuidar daquela garota e não entrar no quarto do Ceifeiro Sangrento, ou Ceifeiro Carmesim, toda hora tá mudando de nome. E pra completar ainda mais a dor de cabeça da Jeong-ah ali, do nada o nosso protagonista apareceu. E como ele não queria perder tempo, ele já chegou perguntando aonde estava o Ceifeiro Carmesim. E é claro, a Jeong-ah não entendeu muito bem, daí ela perguntou pro Prota se ele tinha marcado um encontro com antecedência ou algo assim, e ele falou que não. Ele só queria saber se o Ceifeiro Carmesim tava dentro daquele prédio, ao qual a Jeong-ah falou que sim, ele tava lá em cima. E ouvindo esse comentário, por algum motivo, a Jeong-ah comentou que subir seria meio difícil. Contudo, o Prota falou que ainda assim estava tudo bem. E tava mesmo, porque no instante em que o primeiro guardinha apareceu, o Prota simplesmente pegou e levantou ele com o braço e jogou ele no chão. E já os outros que apareceram, o Prota saiu perguntando para cada um deles aonde estava o Ceifeiro Carmesim. É tipo assim, nenhum deles queria responder, tanto que olha a quantidade absurda de nego que foi pra cima do Prota. E como nenhum deles queria responder, o Prota teria que olhar quarto por quarto. E a maneira mais fácil que o Prota encontrou pra fazer isso foi basicamente o seguinte, é literalmente pegar os capangas do Ceifeiro Carmesim e jogar ele nas portas e ver se ele está dentro do quarto. E assim, o Prota seguiu, terminando o primeiro andar, e não muito tempo depois, ele chegou no 5º andar, onde ele finalmente encontrou o Ceifeiro Carmesim, que aparentemente estava esperando pelo nosso Prota. Pois o Ceifeiro Carmesim questionou o Prota se ele não gostou da festa de boas-vindas, ou por algum acaso o caminho até ali foi um pouco difícil. E o Prota falou que não, na verdade a sua especialidade é começar de baixo e subir para cima. Eu vi nesse comentário, o Ceifeiro Carmesim comentou que isso era um tanto quanto
quanto interessante. Afinal, a especialidade dele é olhar os outros de cima para baixo. E eu vendo esse comentário, o Prota ficou muito feliz, porque tipo assim, ele gosta de bater no pessoal do submundo, é um feitiço do Prota. Entretanto, no instante em que ele olhou um corpo em cima da cama, juntamente com o comentário do Ceifeiro Carmesim dizendo que ele não conseguiu se segurar, o Prota apenas começou a perguntar a si mesmo como ele deveria matar. E claro que diante desse comentário aí, o Ceifeiro Carmesim não tava acreditando muito, né, porque os outros oponentes que ele enfrentou também falou basicamente a mesma coisa, mas no fim morreu. E enquanto esse diálogo tava acontecendo, lá do lado de fora, do nada um louco com um saco de batata na cabeça e um guarda-chuva apareceu na frente de um guardinha e simplesmente bagaçou a cabeça dele falando 2874. E sim, muchachos, por incrível que se pareça, era o Myung-Ho e ele tava treinando. Pô, mas se ele tá em 2000 ainda tem chão, hein? 98 mil, lá vai pedrada pra frente? Ah, enquanto o louco do Myung-Ho tava fazendo todos esses movimentos aí, do nada uma gigantesca explosão aconteceu. E junto dela, nós vemos o Ceifeiro Carmesim caindo do prédio, com o Prota dando um baita de um soco na cabeça dele. Mas, tipo assim, no fim ele conseguiu sobreviver, e como ele tava meio que surpreso com a força do nosso protagonista, ele queria testá-la um pouco. Por isso ele pegou uma clava, jogou no Prota, ao qual o Prota pegou facilmente ela. Isso surpreendeu ainda mais o Ceifeiro Carmesim, porque, pô, ele tá perdendo em quesito força pra um filho de comerciante. E aproveitando a oportunidade que o nosso protagonista tava segurando a clava, ele tentou meio que usar a força rebote pra dar um soco rapidamente no Prota. Porém, o Prota tava tranquilo e até mesmo descobriu qual eram as artes marciais do Ceifeiro Carmesim, que é chamado de técnicas de martelo do punho meteoro. E pelo que o Prota se lembra, essa técnica até que é muito boa. O negócio é que o Ceifeiro Carmesim tá enfrentando o Prota, né? Literalmente o rei dos punhos. E é claro que diante disso ele conseguiu parar o golpe e ainda contra-atacou dando um soco bem na boca da barriga. E diante dessa situação, o Ceifeiro Carmesim começou a dizer que como o Prota também tinha técnicas de punho, ele iria levar essa luta bem a sério. Porém, no fim, isso daí só foi conversa, porque o Prota grudou no pescoço dele, rodou e estourou ele no chão. E pra completar, o Prota perguntou ao Ceifeiro Carmesim como é que era a sensação de olhar de baixo para cima. E outra, se ele tivesse pelo menos tratado os outros decentemente, o Prota não teria ficado tão furioso. E por consequência disso, ele já iria começar no segundo estágio. No caso, ele tava meio que dando um choquezinho de leve, daí ele foi evoluindo a sua técnica de primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, e foi subindo tanto, mas tanto, que literalmente o Prota mais uma vez invocou um punho relâmpago do céu, chegando assim no 10º estágio da arte do raio branco. Que, rapaz, esse raio foi tão ridiculamente forte que ele literalmente evaporou o Ceifeiro Sangrento, Ceifeiro Vermelho, sei lá, fica trocando nome toda hora. E é claro que diante disso o Prota começou a perguntar qual era dessa aliança do Ceifeiro Carmesim. Quem diabos eles eram pra ficar coletando tributo dos outros e sair matando as pessoas por aí? E mais, se eles tinham toda essa marra, por que eles não tinham partido pra cima da luta também? Ou será que por algum acaso a força deles era apenas para exibição? E diante disso, os figurantes ali já ficou todo revoltado, já começou a partir pra cima do Prota, e enquanto isso a plateia tava meio chocada. Pois o negócio é o seguinte, o Ceifeiro Carmesim foi derrotado e tal, mas como o nosso protagonista derrotou ele, então é ele que vai cobrar os tributos agora? Porém, o Mi-Hong simplesmente colocou aquele saco de batata na cabeça e falou que isso não iria acontecer, porque o Prota não é esse tipo de pessoa e outra, ele é ridiculamente rico, então dinheiro não é o que faltava. Mas deixando esse daí de lado, dando uma olhada no nosso protagonista, ele notou que ele lutava muito bem. E se lembrando da situação anterior que ele passou com o grupo da Aliança Carmesim, o Mi-Hong começou a refletir que toda pessoa carrega uma faísca dentro do coração. O negócio é que para fazer essa faísca virar uma chama era a responsabilidade da própria pessoa. E óbvio que diante de toda aquela cena, o Mi-Hong queria ficar forte. E se lembrando daquela frase que o Prota perguntou se por algum acaso ele era um rato venenoso ou uma raposa venenosa, o Mi-Hong declarou a si mesmo enquanto balançava aquele guarda-chuva estranho
estranho que no fim ele era a raposa venenosa. O negócio é que faltava ele mostrar isso a todos, né? Mas bom, um tempo depois, voltando para casa, o Huaion perguntou pro Prota aonde ele tava, ao qual ele respondeu que só saiu pra tomar uns gole ali e aqui, só que ele tava sangrando, né? Porém, o Prota falou que aquele sangue não era dele. E vendo que o Prota não queria comentar muito sobre aquilo, o Huaion começou a dizer que estava pensando muito sobre o que eles deveriam oferecer em troca ao grupo comerciante Taiho, que é aquele pessoal lá que deu aquele leite de pedra do vazio pro Prota. E falando em oferecer algo em troca, o Prota falou que nem ele conseguia medir mais ou menos o valor daquele medicamento. E outra, retribuir com dinheiro ou produtos não era apropriado. Por isso que, segundo o Prota, eles deveriam formar uma aliança de comerciantes, ao qual o Huaion não entendeu muito bem. Como assim? E o Prota começou a explicar que entre aqueles que forneceram elixires para eles, além do grupo mercante Taiho, também tinha os menores, como o estabelecimento do Escolta do Vento Oeste, que não tem a sua própria força de defesa. Então, se eles formassem uma aliança e oferecer proteção a todos, isso já seria uma retribuição suficiente. O problema é que essa retribuição atingia uma escala enorme. Contudo, o Prota falou que não havia necessidade de começar tão grande assim, porém, eles deveriam fazer dessa maneira, porque que nem ele tinha dito, eles receberam algo ao qual o dinheiro não poderia pagar. E já quanto às regras ou taxa de associação, o Prota falou que é pra deixar o básico. E por enquanto era bom não cobrar nenhuma taxa, já que eles estavam meio que agradecendo, né? E sobre o propósito dessa aliança, o Prota comentou que, bom, o objetivo seria o seguinte: proteger a vida dos comerciantes. E é claro que com esse objetivo seria bom também ter um sistema de comunicação rápida, né? Caso acontecesse alguma coisa, eles deveriam repassar pra frente o mais rápido possível. E o Huaion perguntou, tá, legal esse daí, mas e se acontecesse algo ao qual o pessoal da escolta não conseguisse resolver? E o Prota falou que é óbvio que se chegasse nesse nível aí, significa que os grupos de artistas marciais estariam envolvidos, especialmente aqueles do submundo de Jianghu, que pra quem não conhece é Murin ou mundo das artes marciais. De qualquer forma, se isso acontecesse, o Prota ia pessoalmente resolver essa bagaça, pois ele era um homem de palavra. E outra, aquele remédio de leite da pedra do vazio ajudou ele pra uma pega, tá? Então ele tinha que dar um jeito de ajudar o pessoal também. E diante de todas essas informações, o Huaion começou a perguntar para o Prota qual seria o nome dessa aliança de mercadores, e se fosse para ele sugerir, que tal a Grande Aliança dos Mercadores? Só que o Prota falou que não gostava muito do nome de aliança, por isso ele preferiu a Grande Associação de Mercadores. E com os planos na mesa, o Huaion já começou a dizer que desde o retorno do Prota, a carga de trabalho dele só aumentou. E relaxa, ele não tava reclamando não, porque segundo ele, para os mercadores, quanto mais ocupado eles estiverem, melhor. Porém, interrompendo a conversa desses dois, do nada um subordinado chegou comentando que o próprio senhor Ouyang e seus discípulos estavam ali. E falando neles, mais especificamente do Saing, ele estava revoltadíssimo por causa de toda aquela humilhação que ele teve lá na reunião dos imperadores, e por consequência disso ele estava dizendo ali pros seus discípulos / filhos que eles deveriam lutar contra o nosso Prota e derrotá-lo. E todos os três deveriam vencer, porque apenas uma vitória sozinha não restauraria o orgulho deles. E claro que eles deveriam encontrar uma maneira de matar o Prota da maneira mais dolorosa possível. E entre os discípulos ali, tinha um carinha chamado Shin Sobaek, que tava perguntando pros outros dois se eles iriam utilizar armas, né? Porque, pô, o Prota usa punhos, então seria mais fácil pra eles utilizar espadas, lança ou algo do tipo. E o segundo filho do clã Ouyang, que é o Ouyang Myong, comentou que ele ia usar os seus punhos, já que ele tava acostumado a usar punhos mesmo. E já o terceiro filho, que é o Ouyang Won, falou que utilizaria sua espada, já que era mais confortável. O negócio é que eles estavam meio decepcionados e tal, porque eles iam enfrentar um filho de um mercador, né? Porém, segundo os rumores que eles tinham ouvido, aparentemente a maneira como o Prota lutava mostrava que ele era experiente. E antes que o On ali começasse a zoar nosso protagonista, do nada a dupla dos gêmeos calvos apareceu oferecendo chá, comentando que o nosso protagonista havia chamado eles para um outro lugar. E assim, os quatro foram levados ao protagonista, ao qual ele se apresentou também. E o Prota comentou que ele estava surpreso que o patriarca do clã Ouyang tinha ido até ali. O Saeng pediu desculpas por ter aparecido do nada, mas ele queria testemunhar pessoalmente a força do nosso protagonista. E por causa disso, eles solicitavam um duelo. E como era ele que estava pedindo duelo, como meio que etiqueta, o certo era o Saeng escolher as regras. Porque quem tinha estipulado esse negócio de duelo aí foi o Prota, então eles tinham o direito de escolher como eles iriam lutar. E as regras eram simples até, quem pisasse fora do ringue perdia ou quem ficasse incapacitado. E
Dadas as explicações, o primeiro a subir no palco foi o Myeong, que já sentiu uma sensação tanto quanto estranha, porque teoricamente ele tá diante de um filho de um comerciante, porém ele passava uma sensação de um guerreiro muito experiente em Jang-Ho. Interrompendo seus pensamentos, o Prota perguntou se por algum acaso o Myeong não ia utilizar a espada, e o Myeong só mandou o Prota calar a boca. Aí vendo que ele não ia utilizar a espada, o Prota foi lá e deletou o cara. Basicamente, ele só deu um soco, o coitado voou lá nos cafundel do Judas, saindo da arena, e foi isso. A primeira luta foi literalmente isso. E claro que vendo seu filho perdendo na sua frente, o Saeng já começou a ficar louco. E bom, após isso, o próximo a subir no ringue foi o On, enquanto o Shin foi dar um jeito de cuidar do outro. E o On começou a dizer que ia jogar pela habilidade do Prota, não havia necessidade de ele se conter nas suas técnicas. E ouvindo sobre isso, o Prota até deu alguns movimentos para o On, pra ver se ele realmente sabia fazer alguma coisa, e até que ele conseguia ser um pouco ousado, segundo o protagonista. Entretanto, ainda assim, aquilo era muito fútil, porque o cara tava desviando a espada com a mão nua, com uma mão só, mais especificamente. E na visão do Prota, o On era tão fraco que ele só usou o nível 3 da técnica dele, que vai até o nível 10, conseguindo assim socar o coitado no On no chão. E como os dois irmãos haviam perdido, o On já começou a dizer para o Shin que eles deveriam parar a luta pra ali, porque pô, se os três perdessem seria uma desonra de uma pega, né? Mas ainda assim, no fim, o Shin ainda quis participar da luta, porque segundo ele, como alguém que treina técnicas de golpe da palma, ele não poderia deixar aquela oportunidade passar. Por isso que ele pediu humildemente para que o Prota lutasse com ele. E dessa vez o Prota ficou com esperança, porque no fim pelo menos alguém tinha um pouco mais de habilidade ali. E realmente, muchachos, se comparado aos outros dois irmãos cabeçudos ali, rapaz, o Shin aguentou um x1 franco com o Prota até. Claro, ele não tava usando todo o seu poder. E diante disso, o Shin foi lá e utilizou uma técnica de ataque, que é o golpe de palma esmagante com roda giratória. Cara, olha o nome disso, velho. E tipo assim, não adiantou muito, porque o Prota desviou e comentou que os ataques dele não tinha nada de força, só era muito grande mesmo. Tanto que, no instante em que ele desviou daquele ataque, ele segurou a perna do Shin e, coitado, ele meio que bagaçou a perna dele e jogou ele no chão. E com isso, os 3 duelos foram finalizados, mas pelo rosto ali do Saeng, ele não parecia tão satisfeito assim. E falando no Saeng, internamente ele tava revoltado, né, porque no fim os 3 perderam pra um filho de um mercante. E pelo que ele pôde notar, talvez mesmo se ele trouxesse outra pessoa do clã Yang, ainda assim eles não conseguiriam derrotar o Prota. E se continuasse nesse ritmo, rapaz, o orgulho da associação do governante seria pisoteado. E por causa disso, o Saeng foi lá e chamou o Prota para dar uma voltinha com ele na cidade. Enquanto caminhava entre as pessoas, o Saeng comentou que aquilo ali era uma cidade bem pacífica, o que significava que o grupo comercial do Prota deve ter muitos fornecedores ali. Mas pulando toda a conversação e blá blá blá, o Saeng basicamente convidou o Prota para a associação governante. Basicamente uma organização liderada pelos 4 grandes clãs, que é o Dokigo, Shinmen, Nangong e Moyong, tirando o clã Tang. O problema é que, pelo que o Prota sabia, essa daí era os clãs que foi basicamente excluído da Aliança Murin, porque a aliança só estava focada em ter 9 grandes seitas como seu núcleo. E em palavras mais simples para vocês entenderem, são 4 famílias que tá tendo meio que uma companhia com uma competição amigável, é mais ou menos isso. De qualquer forma, o Saeng começou a explicar mais ou menos do porquê que ele tava fazendo aquilo, né, que a reputação dele tava indo pro ralo por causa do Young-Woo, mas é claro que ele não ia culpar o Prota. No fim, o Young-Woo era fraco demais, e por essa razão ele queria que o Prota se juntasse à associação dos governantes e ajudasse ele a restaurar a sua honra. É tipo assim, muchachos, se for olhar do ângulo de um mercador, o Prota não tinha nada a perder, porque, pô, ele ia ganhar uma proteção do pessoal da associação governante de graça, basicamente. Só que vocês acham mesmo que o Prota ia aceitar? Porque, primeiramente, segundo o Prota, o que o filho de um grupo de mercadorias faria numa associação? Não é como se o Prota também não tivesse sem dinheiro, né? E se for olhar entre as entrelinhas, o que o Saeng tava propondo é a mesma coisa que ele poderia propor pra qualquer artista marcial que ele encontrasse na sua frente. Então, basicamente é o seguinte, se o Saeng não tava ali pra lutar com ele, o Prota ia meter o pé. Entretanto, é óbvio que o Saeng não ia deixar só por aquilo, pois ele já tava começando a ameaçar o grupo de mercadorias Eunha, declarando que com a força do clã Young, ele poderia simplesmente
simplesmente eliminá-los do mapa com a quantidade de artista marcial que ele tem. E como o Prota é um grupo mercante, muchachos, eles não tem lá muito artista marcial, entendeu? Se comparado ao clã Yang, que é puramente marcial. Resumindo, mais uma vez o Saeng tava tentando persuadir o Prota, mas ele não aceitou de novo. Ou melhor, dessa vez o Prota ficou pistola, porque ele grudou o Saeng na parede, declarando que se ele quisesse, ele poderia matar o Saeng agora mesmo e depois destruir o seu clã. O Saeng comentou que tava um pouco emocionado de ouvir uma declaração dessa de um filho de um mercador, mas isso não seria o bastante, porque do nada ele usou um veneno muito louco lá de sapo, de não sei o que teoricamente era pra derreter os ossos de qualquer artista marcial de terceiro nível. O negócio é que não funcionou no Prota. E conseguindo se livrar do veneno, o Prota comentou que o Saeng era muito mais fraco do que o esperado. E o Saeng continuou com aquela intimidação fajuta, declarando que se o Prota o matasse ali agora, toda a associação dos imperadores iria atrás dele. E se isso acontecesse, não só o Prota de arrasta, mas todo o grupo é um Hao, então no fim quem sairia perdendo seria ele. Contudo, o Prota só pegou e pulou essa declaração besta aí, declarando ao Saeng que ele iria garantir que ele se arrependa dessas palavras pelo resto da sua vida.